Atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a não tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a não tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto, destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a não tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Aleluia. Podemos sossegar na presença de Jesus. Aleluia. Pastor Neil. Graças a Deus. Boa noite mais uma vez, igreja. Para quem eu não cumprimentei ainda, que a graça do Senhor seja conosco, amém? A graça do Senhor seja comigo, tenha misericórdia de mim, nessa dura pena, nessa dura luta que é pregar a palavra, essa dificuldade. Vocês querem ajudar o pastor a pregar a palavra? Vocês querem? Quem quer ajudar o pastor a pregar? Não? Querem sim, é só orar por mim. Como o Paulo falou, ora que por mim, na hora que eu abrir a boca, sai alguma coisa. Né? O Paulo fala assim, ó, orem também por mim, que no abrir da minha boca saia a palavra de poder para a salvação. Então eu peço a ajuda de vocês, que me ajudem a pregar a palavra orando por mim, porque eu sou um homem comedor de feijão como qualquer um de vocês, sujeito às mesmas falhas, às mesmas encrencas que todos nós estamos sujeitos. Não é pelo fato de eu estar aqui na frente que eu sou melhor que todo mundo.
nós também somos homens. Pedimos a vocês que olhem, que a partir de hoje vocês olhem os pastores, vocês que não olhem os pastores como homens, como pessoas, não como semideuses, que não tem nenhum pastor semideus. Nós também somos sujeitos à espada da palavra de Deus. Nós começamos uma série na quarta-feira sobre novo nascimento, né? Novo nascimento, começamos falando a respeito de Nicodemos, no João, no capítulo 3, e vamos continuar hoje. Como é que está ela? Está saindo? Na áudio nenhum? Chiano, mas está saindo não? Não. Vê lá no... Só rapidinho, irmãos. Vai no stream. Só faz a Twitch, né? Você para, começa de novo. Quando está de novo, tem que gravar também. Não, não grava não, não. Primeiro, start, são os irmãos que estão assistindo fora, irmãos, assistindo via internet. Tem uns irmãos assistindo a gente. São Paulo, Rio. Graças a Deus. Começamos João no capítulo 3. Queria que você abre sua Bíblia. Temos visitantes hoje. Sejam bem-vindos. Aquele é o menino do Alan, né? Que é o filho do Alan, não precisa nem falar, né? Qual o irmão? Geralda? Antônio? Paloma? É mesmo, seu irmão? Gregory, não? Lennon? O Lennon, temos um Lennon hoje. Amém. Sejam bem-vindos. Quem mais eu não perguntei isso? Sejam bem-vindos, irmãos. Aqui está ali o Renato, o Mateus, está ali atrás também. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Vamos fazer a leitura de novo, João capítulo 3, e vamos começar a dissertar a respeito do novo nascimento, sobre essa coisa misteriosa que é o novo nascimento. O Alan, se nos der, selecione conexão e liga na placa, o áudio na placa de... Está desligado o seu áudio. Tá. Ô, irmão, só dando suporte também. Você liga aqui na placa, na conexão também? Dá. João capítulo 3, fique de pé no seu lugar. Começa assim o texto. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós, Deus. Ajuda-nos, ó Pai amado, em Tua palavra. Deus, a entender, ó Pai amado, a Tua graça, Deus amado. Nos ajuda, meu Deus. Nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, o Teu Espírito Santo, fale alto conosco essa noite, ó Pai, com cada um que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Graças a Deus. Algumas coisas a considerar sobre esse texto. Vamos começar sobre Nicodemos. Eu vou resumir o que vou falar da quarta-feira. Nicodemos era fariseu,
Nicodemos, ele tinha acesso ao templo, a sede dos fariseus era o templo, a sede da seita farisaica era o templo, tanto que quando o general Tito, quando ele marcha sobre Jerusalém no ano 70, ele destrói Jerusalém, a primeira coisa a ser destruída é o templo. Se os fariseus tivessem uma outra base, uma outra sede, um outro fundamento para a sua seita, após a queda do templo, eles teriam subsistido. Mas assim que o templo é destruído, acaba-se a seita farisaica. Ele era baseado no templo porque era baseado na lei de Moisés, mais nos costumes rituais do que na lei moral. Mas os fariseus se baseavam mais nos costumes rituais, sobre roupa, sobre comida, sobre bebida, sobre o modo de se portar. Eles faziam uma interpretação da lei, uma interpretação particular da lei, e ali eles acrescentavam mais coisas para oprimir o povo. Soa mais ou menos como hoje, né? As interpretações da lei, as interpretações da palavra, que os líderes religiosos usam para oprimir o povo, baseado na palavra, para ameaçar, para fazer um monte de coisa. E aí, Jesus Cristo, você vê em toda a sua passagem pela terra, quando ele se encontra com os fariseus, ele se encontra para confrontar com os fariseus. Nicodemos vai visitar ele à noite, com medo de ser visto na companhia de Jesus e com medo de ser expulso da sinagoga. Porque aquele que era visto andando com Jesus era expulso do templo, ali ele não podia mais participar, porque ele estava sendo expulso da religião. Quem se encontra com Jesus, geralmente, ele sai da religião, ele é expulso da religião, porque a religião não suporta os reis dos reis, o Senhor dos senhores. Religião nenhuma alguma suporta Jesus Cristo. Ah, pastor, mas como você fala isso? Nós estamos numa igreja evangélica, estamos reunidos aqui numa igreja evangélica. Sim, mas nós não seguimos religião, seguimos a Jesus Cristo. Jesus Cristo ele não fundou nenhuma religião, ele fundou vida, ele trouxe vida, ele não trouxe religião, ele trouxe uma coisa muito mais sublime que religião, ele trouxe vida e vida eterna para nós, como está em João capítulo 10, verso 10, que o mercenário vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus Cristo veio para dar vida. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre João capítulo 10, uma outra oportunidade para desmistificar esse versículo. Amém? Então, primeira coisa, ele não conhecia Jesus. Ele vai para ter um contato direto com Jesus, para ver qual é a daquele cara, qual é daquele moço que saía pregando, que saía manifestando o poder de Deus, saía curando as pessoas, e Nicodemos já se apresenta com ele, falando, olha, eu sei que você é de Deus, porque ninguém faz essas coisas se Deus não for com ele. Se Deus não for com ele, é impossível de fazer isso que você faz, Jesus. E Jesus começa a ter um diálogo com Nicodemos, um diálogo meio até metafísico, meio diferente. Jesus Cristo já conversando com ele, vamos dizer assim, em alto nível, não é em alto nível, já começa falando certas verdades que Nicodemos conseguia suportar. Então, já você é mestre em Israel, e aí, Deus é com você, Jesus, porque você está fazendo essas coisas. E um detalhe que eu vou ter que voltar lá atrás, ele vai se encontrar à noite com Jesus, com medo disso tudo que podia acarretar, mas lá no capítulo 7, no verso 50, nós vemos Nicodemos defendendo Jesus. Vamos dar só uma passadinha lá no 7,50, nós falamos sobre Nicodemos, são os personagens desse episódio. João 7,50, ele acaba defendendo Jesus. Mas essa multidão que não sabe a lei é maldita. Não, 5,49 que eu li. Verso 50. Olha para você ver, só um detalhe. Olha o conceito que os fariseus tinham a respeito do povo. O povo que ele tentava se ensinar e tentava trazer debaixo do tacão. Olha aqui o que os fariseus falam. Verso 47 a 49. Olha. Respondeu, pois, os fariseus, também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou algum dos fariseus? Eles não sabiam sobre a história de Nicodemos. Nicodemos estava escondido até então. E aí, no 49, eles falam realmente o que eles pensam do povo. Mas esta multidão, isso é, essa ralé, que não entende a lei, é maldita. Eles chamam o povo de maldito. Os fariseus não tinham amor, eles estavam ali pela lei, pelo negócio, pela coisa toda que envolvia o templo. Eles não estavam nem aí para o povo, nem aí para a multidão. A multidão, para eles, se perecesse, era vantagem para eles, que eles se associariam aos romanos. Nicodemos, verso 50, defende Jesus. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, viu a explicação? O mesmo Nicodemos, que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes, porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram, és tu também da Galileia? Examinas e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu.
e cada um foi para a sua casa. Então Nicodemos começa a defender Jesus. Não, peraí, não vai falando que ele é isso, aquilo. Nós não ouvimos ele ainda, e não ouvimos o testemunho, não ouvimos ainda os motivos dele, não vamos condená-lo. Aí os fariseus já se voltam contra ele. Por acaso você também é da Galileia? Examina lá a palavra, vê se vê algum profeta da Galileia. Porque o Messias estava profetizado que viria de Belém. Só que Jesus Cristo, Deus na sua, dono da história, nas suas, não gosto de falar julgada, nas suas manobras, Jesus nasce em Belém, e tu, Belém Efrata, que é referido lá no Velho Testamento, que o Messias viria de Belém. Vem Jesus, nasce em Belém, foge para o Egito e volta para a Galileia. Vem para a Galileia, ele é chamado Galileu. Então eles não criam que ele era o Messias, porque eles achavam que ele tivesse nascido na Galileia. Aí está vendo? Você acha que da Galileia vem algum profeta? Não tem profecia nenhuma falando que o Messias viria da Galileia. Mas ele nasceu em Belém, como foi profetizado anteriormente. Então, na verdade, eles faziam uma interpretação particular da lei e sempre puxando a sardinha para o lado deles, torcendo a palavra para justificar até os erros e o modo deles pensar. Nicodemos vem então, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não foi com ele, versículo 2 do capítulo 3 de João. E Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Aí começa um diálogo muito profundo, que é a base, ou a base não, Jesus expõe a condição sine qua non, a condição sem a qual sem essa condição, nós não somos salvos. Qual que é? O novo nascimento, a regeneração, o nascer de novo. Aí talvez você passou na sua cabeça a mesma pergunta que Nicodemos fez. Mas como é nascer de novo? Eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer de novo? Passar por esse processo todo? É mais ou menos como se fosse isso, mas você não vai entrar na sua mãe, no útero da sua mãe e nascer de novo dessa forma, na forma carnal. O novo nascimento é uma coisa muito mais profunda. Novo nascimento tem a ver com o espírito, novo nascimento tem a ver com alma, novo nascimento tem a ver com regeneração, novo nascimento tem a ver com fé, novo nascimento tem a ver com a ação regeneradora do Espírito Santo em você. Novo nascimento tem a ver com o Espírito Santo tratando da sua alma, tratando dos seus sentimentos, tratando das suas esperanças, tratando do seu temperamento, tratando do seu modo de viver, tratando do seu modo de pensar, tratando do seu eu interior, do seu id mais profundo, do seu ego, do seu superego e qualquer nome que eles quiserem pôr nas profundezas do seu ser. Aí o Espírito Santo vai estar trabalhando em você. Novo nascimento é muito mais profundo, é muito mais dinâmico do que apenas trocar uma roupa, do que apenas mudar a sua linguagem, do que mudar as suas amizades, do que mudar a música que você ouve, mudar os filmes que você vê, mudar tudo ao seu redor. Novo nascimento é muito mais profundo do que isso, porque vai mudar você por dentro, de dentro para fora. A religião, ela te muda de fora para dentro. A religião te cerca de leis, te cerca de costumes, te cerca de regras, leis sobre leis, regras sobre regras. Não deixa você, algumas mulheres, cortarem o cabelo, não deixa mulheres vestirem calça, não deixa as mulheres passar pintura, não deixam pintar a unha, os homens não podem usar bermuda. Nós estamos falando lá do extremo. E tem outros também que a pessoa está na igreja, mas pode fazer qualquer coisa. Temos dois extremos. E temos aqueles também que achando que o novo nascimento é uma coisa que pode ser herdada ou que pode ser passada por imposição de mãos. Eu vou te passar a minha unção, vou te passar a minha autoridade, eu vou te fazer isso com você, eu vou abençoar você. Novo nascimento não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com imposição de mãos, não tem nada a ver com costume, tem nada a ver com lei, não tem nada a ver com religião. Novo nascimento é vida, é nova vida. Romanos capítulo 8. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Fique com esse texto na sua cabeça, nós vamos trabalhar com ele daqui a pouco. Não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Novo nascimento, igual eu estava falando na quarta-feira, eu vou começar igual quarta-feira, vou começar de novo lá. Vai lá em Jeremias capítulo 36. Jeremias 36. Ezequiel 36, está aqui. Eu estou lendo Jeremias, irmãos. Ezequiel 36. Ezequiel 36. Deixa com o dedinho marcado aí. Volta em João 3, deixa marcado. Ezequiel 36. Jesus continua. Nicodemos com a sua pergunta que ele fez. Pode entrar no reino, vendo sua mãe nascer de novo. Jesus no verso 5 de João 3 continua.
Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí a conversa já mudou também, ficou ainda mais pesada. Primeiro ele fala que não pode ver, agora ele fala que não pode entrar. Não pode entrar. Se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar. O que é nascer do Espírito? Ezequiel 36, vamos começar a passear em Ezequiel 36 para nós vermos. Esse é o próprio Deus falando. Uma coisa que para os contemporâneos de Ezequiel soou muito diferente isso aqui. Soou muito pesado essa profecia de Ezequiel para os contemporâneos dele. Deixa eu fazer uma colocação aqui. Você vê os episódios do Velho Testamento, você vê Saul, quando ele vai procurar a jumenta, aí é falado com ele para ele correr e até procurar os profetas, que aí ia procurar a jumenta, aí ele chega no meio dos profetas e começa a profetizar, fala assim, o Espírito do Senhor veio sobre Saul, e ele começou a profetizar junto com os profetas. O Espírito do Senhor veio sobre Saul. Aí você vê no mesmo livro, um pouco mais à frente, quando Davi é chamado para tocar harpa para Saul, porque um espírito maligno vindo da parte de Deus atormentava Saul. Então Saul veio sobre ele o Espírito Santo, ele profetizou, mas ao mesmo tempo, uma época, veio um espírito maligno perturbar ele. Como pode ser isso? Porque o Espírito Santo ele não morava nas pessoas, não habitava nas pessoas no Velho Testamento. Não habitava. Sansão, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, se você ler a história de Sansão, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, ele matava 1000 homens com estado de jumento, o Espírito do Senhor vinha sobre ele, arrebentava as cordas, o Espírito do Senhor veio sobre ele jogou o templo no chão. Então o Espírito Santo vinha, agia e voltava. Esse era o cenário do Velho Testamento. Os profetas profetizavam conforme, assim, veio a palavra do Senhor a mim e disse. Aí ele profetizava. Então o Espírito Santo vinha, ele tinha a mobilidade de ir e voltar. Por que isso? Isso era o modus operandi como Deus operava no Velho Testamento. Aí, através da boca do profeta Ezequiel, no capítulo 36, Deus fala uma coisa que soou muito estranha para aqueles dias. Mas hoje nós entendemos. Ainda mais quando ele começa falando, a primeira frase que ele fala aqui, vos tomarei dentre as nações, isso é, no meio das nações. O judeu já começou. Versículo 24, Ezequiel 36, 24. Porque, a primeira coisa, o judeu já assustava. Vai tomar do meio das nações, mas nós somos o povo escolhido, como é que vai trazer de outras nações para o nosso meio? Então, Deus já começa, porque Deus está falando no futuro. Está falando nos dias de hoje, nos dias da graça, depois da morte de Jesus. Vos tomarei dentre as nações, vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. Quem está falando isso? Deus. Porei dentro de vós o meu espírito. E farei com que andeis dos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Então, esses 3 versículos, muitos 4 versículos, soam meio estranho para o povo na época. Como que Deus vai dar um espírito para nós? Na cabeça dos judeus naquela época, quem tinha o Espírito Santo era o sumo sacerdote, vinha sobre ele quando ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para poder oferecer um sacrifício. Vai se aspergir sangue em cima da arca. O Espírito Santo vinha sobre os profetas. Era chamado homem de Deus, o homem de Deus, o homem de Deus. Esse termo homem de Deus é do Velho Testamento. Hoje em dia, qualquer que tem Jesus Cristo nele, em si, qualquer um que tem o Senhor Jesus nele, que compreendeu o Evangelho, carrega em si a presença do Espírito Santo, carrega em si a consciência do Evangelho, é homem de Deus. É homem e mulher de Deus. Isso não precisa ser anunciado. Vem aí o grande homem de Deus. Não existe grande homem de Deus. Se é homem de Deus, é miserável. Romanos capítulo 7 fala isso. Paulo fala assim, miserável homem que sou. Por que miserável?
Porque nós somos vasos de barro com conteúdo precioso. Conteúdo muito precioso. Nós somos um vaso de barro e às vezes um vaso de barro mal cozido. Um vaso de barro mal feito. Um vaso de barro estranho, mas o conteúdo que nós carregamos é o Espírito do Senhor. Então quem tem mais valor? O barro, o vaso ou o conteúdo? O conteúdo. Então, por isso que Paulo fala, importa que eu diminua e que ele cresça. Porque esse vaso de barro vai se desfazer um dia, vai virar pó. Tu és pó e ao pó tornarás. Então, voltando ao raciocínio de Ezequiel 36, o próprio Deus fala que vai mandar o Espírito dele morar em nós, mas antes disso vai tirar o coração de pedra e botar um coração de carne. O coração de pedra nem precisa falar um coração duro, né? Está na cara que está se referindo a um coração duro. Um coração que não se dobra ao Senhor. E um coração de carne, um coração que sente, um coração maleável, um coração permeável, um coração que é quebrantado. Então, quem está falando isso é Deus que vai fazer isso. Quem está falando isso é o próprio Deus. Eu vou fazer. Então, como eu posso falar com você, te convidar a vir à frente, a aceitar Jesus, e falar assim, eu renuncio, eu abro o meu coração. Como você vai abrir o seu coração, se Deus fala que é Ele que vai abrir? Então, qual o processo dessa conversão? Qual que é? Um novo nascimento, pregação da palavra, ouvir e convencimento do pecado. Vamos chegar lá. Eu estou querendo passar o carro na frente dos bois, mas vamos mastigar, bem mastigado. Porém dentro de vós um espírito novo, tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei o coração de carne. Ponto. Nós somos tripartido, né? Nós somos três, aqui. Ô Alan, vou te perturbar você aí. Nós somos três, nós somos uma tricotomia. A tricotomia é usada para outras coisas, mas essa palavra tricotomia pode ser usada também como tripartido. Nós temos corpo, alma e espírito. Vamos lá, corpo. Hoje vamos fazer nosso bonequinho gordinho. Ih, tá cabeçudo. Tá bom, isso aqui é um bonequinho, um menininho bonitinho, tá. Então, lindo, coisa linda. Coisa linda de papai. Vamos lá. Pronto. Aí. Corpo, que é a carne, todo mundo sabemos. Corpo, né? Somos nós. Alma e espírito. Espírito. Espírito não, espírito. Corpo, alma e espírito. Nós somos esses três bonitinhos aí. Deus fala que vai dar o quê? Um coração de carne. Tirar o coração de pedra. Ele vai tirar, vai dar um novo coração e vai colocar em nós um novo espírito. Vamos botar o espírito aqui. Nós temos alma. Eu não gosto de fazer isso aqui, não. Espírito, corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Então, não vou trabalhar com isso hoje, não. Aqui não. Não vou ficar 2 horas aqui. Então, tirar um coração de carne, tirar um coração de pedra, botar um coração de carne e criar um novo espírito. Vamos botar coisa como espírito, uma bolinha. Tá. E o que vai ser do corpo? O que vai acontecer com o corpo? Deus não vai salvar o corpo, não? A carne não vai se converter, não? Não, porque a carne é pó. Essa carne sua está destinada ao pó. Essa carne vai sempre pender para as coisas do mundo. Vai sempre pender para satisfações imediatas. A carne vai sempre procurar solução imediata. Se a sua carne sente dor de cabeça, o que você vai correr e tomar? Um analgésico, um remédio. Então a carne sempre quer o que é imediato. A carne quer satisfazer a sua fome. Tem gente que quando fica com fome fica insuportável. Quem conhece alguém assim? A pessoa parece que vai morrer. Nossa, quando está com fome parece que vai morrer. Nem conversa direito. Tem gente que quando está com sono também fica nervoso. A carne quer solução imediata. A carne influencia a sua alma. A carne consegue influenciar a sua alma. A carne consegue criar em você sentimentos ou exacerbar esses sentimentos. Então, essa carne, procurando soluções imediatas, é a mesma carne que nós vemos hoje, sabe onde? Você vai assustar quando eu falar com você. Nas igrejas, que oferecem solução imediata. Venha para a grande corrente de não sei o quê. Solução imediata. A igreja é guiada pela carne e não pelo Espírito. A solução é na hora.
Quando a pessoa vem na igreja procurando solução imediata e que Deus tem que fazer, e eu declaro, eu determino, isso é carne. O Espírito, quais são os dons do Espírito? Primeira coisa, mansidão, domínio próprio, paciência, perseverança, longanimidade. Então isso espera. 1 Coríntios 13 não fala do amor carnal, fala do amor que vem do Espírito. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo. Então o amor, ele é o quê? Sinônimo da quê? Da fé. A fé espera, a fé tem paciência, a fé sabe o que vai acontecer. O Espírito sabe o que vai acontecer. O coração de carne sabe o que vai acontecer, mas o resto do corpo é de pedra. Duvida se vai acontecer. Paulo, o que Paulo fala? Com o meu entendimento, eu entendo a lei, eu entendo a graça, mas o pecado habita nos meus membros. O meu corpo pende por o pecado. Aquilo que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Vai lá em Romanos, para nós entendermos mais da carne. Vamos lá em Romanos. Deixa marcadinho aí com o dedo aí, Ezequiel. Olha na mão. Esse texto eu acho poético demais que Paulo escreve em Romanos. Para você entender a luta da carne e do espírito. Vamos começar no verso 14 do capítulo 7 de Romanos. Eu vou ler bem fluente. Depois nós vamos sentar e vamos estudar esse Romanos aqui. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou vendido sob o pecado. A lei é espiritual, mas eu sou carnal, estou vendido sob... Vendido por quê? Por que vendido sob o pecado? Adão nos vendeu, Eva nos vendeu. Fomos vendidos para quem? Pelo diabo. Fomos comprados como se fosse comprado pelo diabo. Mas aí quando nós reconhecemos a graça de Deus, Jesus Cristo então nos recompra. Nós somos comprados, é rasgada a nossa dívida. Então nós somos comprados por bom preço. É por isso que Paulo fala, fomos comprados por bom preço. Então vamos continuar. Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço eu não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que eu aborreço isso faço. Se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira agora, já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Meu Deus. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, ele começa a diluir o que ele falou antes. Porque eu tenho consciência que na minha carne não habita bem algum. Não tem bem na carne. Não tem nada bom na carne. A carne não se aproveita nada, tanto é que ela é jogada no lixo. O cemitério é um grande lixão. É o grande lixão de homens. É uma lixeira. Ah, não, pastor, que isso? Misericórdia. É uma lixeira. Você pode ter ali parentes, memórias, mas o seu parente já virou lixo. E quando eu morrer, eu vou virar um monte de lixo. Tanto é que vai ter que vir um monte de bicho para me comer. Vai ser 93 quilos de lixo que vai estar enterrado. Se eu morrer desse corpinho que eu estou, né? Então vamos lá. Porque eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Isso é a consciência de não errar, eu tenho. Quem aqui tem a consciência de não errar? Quem tem consciência do bem e do mal aqui? Quem tem consciência do bem e do mal? Todos nós temos consciência do bem e do mal. Então nós sabemos aquilo que é bem e aquilo que é mal. Nós queremos fazer o bem, mas muitas vezes não fazemos. Fazemos o mal. Com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo fazer o bem. Por que isso tudo? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho que então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, quem é esse homem interior? O Espírito, o homem interior, segundo aquilo que realmente sou, o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, a alma do homem convertido, a alma do homem que tem o Evangelho. Lá dentro ele sabe aquilo que é certo, o que ele tem que fazer.
Segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Que são os meus membros? A minha carne. O homem interior, a nossa alma está presa nessa carne que clama, que pede por satisfação o tempo todo. O tempo todo ela quer ser satisfeita. Nos seus desejos, ainda que mais sórdidos, ela quer ser satisfeita. Ainda que leve à morte, ela quer ser satisfeita. Que é isso, pastor? Ainda que leve à morte? Lembra daquele ator, esqueci o nome dele? Ele foi achado dentro do guarda-roupa, todo amarrado com corda. Ele morreu sufocado? Porque ele se amarrou com corda? David Carradine. Procurando o quê? Satisfação da carne. Se amarrou de tal forma que morreu enforcado, querendo satisfazer a carne dele. Tem gente que, olha, uma pessoa que morre com uma dose maior de droga, está procurando o quê? Satisfação. A carne não se importa de morrer desde que ela seja satisfeita. O cara sabe, às vezes, que a mulher é casada, mas sai com ela assim mesmo, em tempo de tomar um tiro. Mas a carne tem que ser satisfeita. Entendeu? Esse impulso autodestrutivo da carne, ela deixou de saber, ela quer ser satisfeita. Ainda que ele saiba que num templo de Umbanda não se fala de Deus, que as coisas ali são outra coisa, mas a pessoa vai lá para satisfazer um desejo imediato. Ainda que ele se envolva com as trevas, mas ela quer se satisfazer, porque carrega em si também um coração de pedra. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem vai me tirar dessa maldita sina que é o meu espírito brigando com a carne? Quem vai me tirar disso? Quem vai me libertar? Quem vai me dar um lugar melhor do que viver dentro dessa carne? Olha o versículo seguinte. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Eu tenho consciência que eu ainda peco, mas eu tenho consciência que por Jesus Cristo eu vou ser livre dessa miséria. Paulo começa falando isso, termina o capítulo 7 e começa no capítulo 8 com o mesmo assunto. Capítulo 8, verso 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segundo quem? Que Espírito é esse? O Espírito Santo, que está cá em Ezequiel 36. Vamos lá. 36, 27. Porém, lá dentro, colocarei, Deus vai colocar o quê? Dentro de vós o meu Espírito. Deus coloca o Espírito dentro de nós, o Espírito Santo, que nos ajuda, que nos convence da justiça, do pecado, do juízo. O Espírito Santo na conversão, na regeneração. A função dele é essa. Já estudamos lá embaixo, no outro endereço, sobre a dinamicidade do Espírito Santo, que ele é dinâmico, ele está em você, ele é dinâmico, ele atua em você, ele te convence, te convence diuturnamente do pecado, da justiça e do juízo. Ele trabalha em você, ele te faz o quê? A ação da regeneração, do novo nascimento em você. Então tá, agora quem coloca? O Espírito de Deus coloca dentro de nós o Espírito, e farei. Quem vai fazer? Deus. E farei com que ande os meus estatutos. Deus vai fazer, por isso que ele é dinâmico. O Espírito Santo está em você para quê? Para que você ande nos caminhos do Senhor. Para que você ande, para te colocar no caminho, para te botar andando. O Espírito Santo não é para você dar show na igreja. Não é para dar show. O Espírito Santo não é para dar repepé, reteté, remanância, remifly, não. A maior obra do Espírito Santo é regeneração, é abrir o seu olho, abrir o seu entendimento para as coisas de Deus, fazer você acordar para a vida. Essa é a função do Espírito Santo, fazer você nascer de novo. Agora, por que isso? Como isso? Farei com que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Guardar o quê? Os juízos de Deus e observar. Fazer de novo assim, ó. Pega na sua Bíblia aqui, ó. Assim, ó. Sabe o que é isso aqui? Juízo de Deus aqui, ó. Isso é juízo de Deus. Os ímpios serão julgados por essa palavra.
E nós seremos salvos porque essa palavra fala que seremos salvos. Aleluia. Isso aqui é juízo, isso aqui é coisa séria. Bíblia não é brincadeira, não. Isso é juízo de Deus. Eles serão lançados no inferno pelas palavras que estão nesse livro. E nós somos salvos pelas palavras que estão nesse livro. Aleluia. Guardei dos meus juízos e os observeis. Olhar. Olha, é assim, é assim, é assim. Carne não lê Bíblia. Carne não está nem para a Bíblia. Carne não entende Bíblia. Agora, como acontece isso? Como acontece essa manifestação, essa introdução do Espírito Santo em nós? Efésios capítulo 1. Ah, pastor, é ali quando João Batista falou assim, ó, vai vir ali, ó, eu batizo com água, mas vai vir aquele que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Né, pastor? Ele batiza a gente com o Espírito Santo, aí depois batiza a gente com fogo, né, pastor? São 3 batismos. O batismo com água, o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Porque o João falou que ele vai batizar com fogo. Você quer ser batizado com aquele fogo que João está falando ali? Aquele batismo com fogo que Jesus fala é juízo. É juízo sobre a terra, que vai lançar sobre a terra. Ele batiza com o Espírito Santo e batiza com juízo depois, que ele vai queimar o que tem que ser queimado mesmo. Olha aqui. Coisa mais simples. Quantos de vocês já tiveram dúvida, já chegaram perto do pastor no final do culto, falaram, pastor, eu não sou batizado com o Espírito Santo, pastor. Eu não sou batizado com o Espírito Santo, porque eu não falo em línguas, pastor. Eu não profetizo. Eu não tenho o Espírito Santo, pastor. Quem de vocês já fez isso? Já passou por essa situação? Alguns. Por quê? Porque fala que a evidência que você é batizado com o Espírito Santo, que você tem o Espírito Santo, é o falar em línguas. Mas isso é dogma evangélico. Isso não está na Bíblia. Na Bíblia fala dos dons do Espírito Santo. Em Efésios, que eu vou ler agora, capítulo 1, verso 13, fala uma coisa muito sutil. Olha aqui. Se nós lermos o texto todo, fala sobre Jesus Cristo, sobre nós pertencemos a Jesus, nós somos feitos herança dele. Né? Aí começa no verso 12, começa assim, com o fim de sermos, isso é, a fim de sermos, com o propósito de sermos, para o louvor de sua glória. Acho que tem Bíblia ali atrás? Tem mais Bíblia ali atrás, né? Pega para lá, Valdinei. Tem mais Bíblia ali atrás, né? Então, com o fim, com o propósito, com a finalidade de sermos para o louvor da sua glória, da glória de quem? Da glória de Jesus. Nós que primeiro esperamos em Cristo. Nós esperamos em Cristo, por quê? Verso 13. Em quem também vós estáis. Nós também estamos em Cristo. Estáis por quê? Primeira, depois que ouvistes a palavra da... Ouviste o quê? A palavra da verdade. Ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, depois que você ouve a palavra da verdade, olha a coisa simples que é. Ouve a palavra da verdade. Ouvir não é apenas escutar, é ouvir, guardar no coração, analisar. Ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Então, não é qualquer pregação. Não é qualquer pregação. Ajuda ali, Ronaldo, no Efésios 1. Importante que ele ajuda ali, no Efésios aí. Ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Então não é qualquer pregação que gera fé, não é qualquer pregação que traz salvação, não é qualquer lero-lero em cima do altar que vai fazer a igreja ser salva, não é qualquer lero-lero que muda a vida dos outros, e não é qualquer lero-lero que vai fazer o seu coração de pedra ser mudado. Não é qualquer lero-lero. Primeira coisa, a verdade e o evangelho. O evangelho é uma pessoa. O nome do evangelho é Jesus Cristo. Ele é uma pessoa, é uma persona. Então tem que pregar Jesus. Se não falar acerca de Jesus, não é evangelho. Se não falar acerca da salvação, não é evangelho. E não é verdade. Palavra da verdade. Jesus falou que ele é o quê? O caminho, a verdade. Então a palavra da verdade é falar sobre Jesus. O evangelho da vossa salvação. Depois, e tendo também nele crido. Crido no quê? No evangelho, na salvação, crido em Jesus. Depois que você crê em Jesus, olha o que acontece. Fostes
selados com o Espírito Santo da promessa. Aqui, ó, claro, igual água. Depois que você ouve a palavra, que é o evangelho da salvação, depois que você crê, o que vai entrar em você? Está falando de falar em línguas ali? Não está falando. Está falando de dar repleplé? Não está falando. Não está falando nada disso. Está falando em manifestação de demônio? Não. Porque tem gente que acha que só é convertido depois que ela manifestar demônio e o pastor expulsar. Isso aqui, ó, espanta qualquer demônio que está em você. Ouviste desde que você crê. Porque aonde a luz entra, as trevas têm que sair. Aleluia. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. O evangelho, isso é evangelho simples, meu irmão. Isso que é evangelho puro, simples. Faz isso, e é isso. Está aqui na palavra. Agora, não, pastor, mas aí é só um texto que está falando isso. Não, 1 Coríntios também fala. 1 Coríntios 12. Ou 1 Coríntios 1, 22. Vamos lá? Você não falar assim, não, pastor, você está baseando num texto só. Então, 1 Coríntios 1, 22, vamos ver o que Paulo está falando. Estamos ainda no processo de tirar o coração de pedra e tirar o coração de pedra e botar o coração de carne. Ô, Jesus, não tem um mês para pregar aqui. Alguém que achou e leia para mim. 1 Coríntios 1, 22. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, e é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Não, 2 Coríntios, desculpa. 2 Coríntios. Mas nós pregamos Jesus Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus também. 1, 22. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Nos selou com o quê? Com o Espírito Santo. Nos selou com o Espírito Santo. Por quê? Sabe por que isso? Porque ninguém confessa que Jesus Cristo é Senhor se não for pelo Espírito Santo. Não há maneira de eu falar assim, Jesus Cristo é o Senhor, e crer no meu coração se não for impelido pelo Espírito Santo. Porque a minha carne não quer isso, o meu entendimento natural não quer isso. Romanos fala, lá no livro de Romanos fala que não há ninguém que busque a Deus. Não, pastor, eu busco a Deus sim, buscamos, conforme o nosso interesse. Que o nosso interesse é interesse imediato, como remédio da carne, não como vida eterna. Não como vida eterna. Quando nós buscamos o Senhor, buscando vida eterna, sabe quem que está agindo em nós? O Espírito Santo. Ah, pastor, mas isso aí eu sentia antes de ser crente. Sim, Gênesis capítulo 1, verso 1. A terra era sem forma e o Espírito de Deus pairava. A lã era sem forma e vazia dentro do boteco, mas o Espírito Santo já parava. Eu era sem forma e vazio no meio do mato, tocando flauta, mas o Espírito Santo pairava sobre mim. Não sei onde você estava quando ele estava pairando sobre você, mas ele estava pairando. Você não tinha forma e era vazio. Vazio. E bota vazio nisso. E bota o quanto era vazio. Até que chegou Siló. Até que chegou o dia da redenção. E Deus falou, é hoje. É hoje. Vou buscar. É hoje. Hoje ele vem. Por quê? Quem é que tira o coração de pedra para o coração de carne? Quem bom espírito dentro? De nós parte alguma coisa, alguma ação? Não. Nós somos buscados. Nós somos laçados, pegos no laço como boi bravo. Porque nenhum de nós aqui nasceu pedindo Deus. Quem aqui é que nasceu? Deus, eu quero Deus, diz o nenenzinho. Buscando. Quem é que aqui nasceu preocupado com a salvação? Quem passou a infância aqui? Alguns foram tocados na infância preocupados com a salvação. Tem criança que com 4 anos já pensa, não, eu vou ser perdido, eu vou para o inferno, eu vou apodrecer no fundo da terra, a vida é para isso. Que eles tratam, né? Freud tratou isso como a questão existencial. Mas eu trato como, sabe o quê? Arrependimento. Espírito de Deus pairando sobre a face das águas. Arrependimento. Porque nenhuma obra, ninguém faz isso, a carne não faz essa obra. Há crianças que tiveram encontro com o Senhor na mais tenra idade. Samuel. Deus chamou Samuel. Ele era criança. Samuel. Aí ele, cala a boca, menino. Vai dormir. Não, ó, se chamar, você responde, então. Samuel, está lá no livro do profeta Samuel.
Então vamos lá. Então nós sabemos, então isso não pode ser comercializado. A unção, a salvação, a graça de Deus, ela não pode ser comercializada. Ela não pode ser passada por osmose. Só porque eu vou andar com o pastor agora, porque eu andando com o pastor eu vou ser mais santo. Não é passado por osmose. Isso não é vendido, isso não é comprado, isso não é ministrado. Agora ministro sobre você, santidade. Isso não existe. Não há poder inerente nenhum, não vai sair raio da minha mão. Não vai sair aqui uns raios, receba, não vai sair. Isso é individual. Não é herdado. Filho de crente não é crentinho. Filho de peixe pode ser peixinho, agora filho de crente não é crentinho. A salvação é individual. Isso vem de Deus. E você sabe que Deus está falando com você. Nós estamos aqui, isso é tão de Deus que nós estamos aqui e tem agora pessoas dentro do boteco tomando meio copo de pinga e o Espírito Santo perturbando ele para ele dar um jeito na vida dele. De tão certo que é isso. De tão certo como essa palavra, isso está acontecendo agora. Porque o Espírito Santo ele é dinâmico. Ele age. Aí quando eles falam, eu já vi pregação deles usarem a palavra dunamis, né? Dunamis, que vem de dinamite, que o Espírito Santo é uma dinamite dentro de você, prestes a explodir, a não sei o quê. Não, dunamis é que gera a palavra também dinâmico, é que vai agindo sem parar e conforme, e sem solicitação. Não é solicitação, ele age por si só. Ele age por si só. Você não precisa pegar o Espírito Santo e, igual eu vi uma vez uma pastora falando, eu ativo o seu espírito. O que é isso? Supergênios ativar? Hora de morfar? É hora de morfar? Não é, não tem isso. Eu ativo o seu espírito, eu ativo. Hora de morfar, hora de morfar, né? Paulo é supergênios ativar. Não é assim. Ele já está ativado em mim. Ele já está em mim. Agora você vê isso com congressos de ativação profética. Já viu, Alain? Congresso de ativação profética, que vai ativar o seu espírito. Não, ele já é dinâmico. Deus já trocou o meu coração de carne, de pedra, e botou o coração de carne, e ele colocou o espírito em mim. Se ele colocou, ele botou um espírito vivo. Paulo fala isso, o espírito que ressuscitou a Jesus, está em vocês também. Aleluia. O que ressuscitou Jesus, que trouxe vida. 1 Coríntios 3,16. Nós continuar nesse assunto. Eu não estou falando sobre dons. Eu creio em dons, eu creio em profecia, eu creio em línguas, interpretação de línguas, já recebi profecias, já profetizei, falo em línguas também, sou cheio do Espírito Santo. Eu acho, como Paulo disse, examinai a vocês mesmos, se você está na fé, creio nisso tudo. Mas eu estou ensinando agora coisas mais profundas e sobre, depois nós vamos cair em dons. Estou ensinando sobre a ação do Espírito Santo em você, a principal, a regeneração. Se nós formos caindo em dons, depois nós vamos cair em dons, vamos falar sobre dons. O próprio Paulo faz esse paralelo, 1 Coríntios 12, que fala dos dons, e depois no 13, ele começa sobre o amor, que fala assim, ó, agora eu vou te falar sobre uma coisa muito maior, muito maior. Ele fala sobre os dons, igual vou te falar sobre uma coisa sobre agora eu vou te falar sobre uma coisa muito maior, e começa a falar sobre o amor, que é maior do que os dons. Então vamos lá, 1 Coríntios, que eu falei qual a referência? 3,16. Olha aqui. Então, completando Ezequiel 36, Paulo vai e escreve: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, habita em vós? Quem habita em nós? Nós somos quem então? Templo. Agora vê Atos 17, 24, 25. Quem não entende, às vezes, faz um paralelo errado desses dois textos. 24 e 25. Atos 17. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então ele não habita em templo feito por quê? Não habita por quê? Nós fazemos uma coisa que presta também? E porque ele fez todas as coisas. E mais, olha essa aqui agora, que você vai entrar em choque, esse texto entra em choque com muito conceito por aí.
nem tampouco é servido por mãos de homens. Deus não é servido por mãos de homens. Por mais que, agora apertou, começou a apertar. Não é servido por mãos de homens, como que se ele necessitasse de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá. Ele dá a todos vida, respiração e todas as coisas. Aleluia. Como servir a um Deus desse, então? Sabe por que isso? É para quando você vê alguém falando assim, ó, nossa Deus, eu vi uma coisa essa semana que me deu assim engulhos na Praça 7 lá. Aqueles irmãos lá. Se pedirmos, Jesus virá, como chuva descerá. Sabe o que chama isso? Isso é invocação. Um mantra, você não invoca Deus. Você invoca Exu lá no centro, você invoca lá no Havaí, você invoca os deuses dele. O nosso Deus você não invoca, porque ele já mora em você. Aleluia. Você não precisa dizer, desce Jesus. Que desce Jesus? Ele vai descer sim com a espada na boca. Ele vai descer. Mas na hora certa que ele vai vir. Vai vir nas nuvens. Então, se pedirmos, Jesus virá como chuva. Já está em nós. Quem que habita em nós? Que não habita em templos? Mas ele habita em mim. Então quem me fez? Deus, por isso que ele habita em mim. Foi ele que me fez. Porque se eu construir um templo, igual aquele rapaz lá, aquele senhor que está construindo em São Paulo, falando que lá, só das pessoas tocarem nas pedras vão serem curadas, isso é anátema, irmão, isso é blasfêmia. Isso é maldição. Deus não está naquele lugar, não. É mais fácil Deus estar no pipoqueiro, vendendo pipoca na porta, do que estar naquele templo. É mais fácil ele estar na vida do pipoqueiro, que está sendo convencido pelo Espírito Santo, ainda no processo de conversão, do que está dentro do lugar daquele. Porque Deus não habita em lugar feito por mão de homens. Então, essa coisa de falar que aqui é a casa de Deus, olha em volta. Aqui não é a casa de Deus. Aqui é o lugar em que nós nos reunimos. É um templo, é um prédio, é um lugar de reunião. Esse solo não é sagrado. O solo de Jerusalém não é sagrado. O solo de Aparecido do Norte não é sagrado. O solo daquela cidade que nasceu, não chama? Que cara nasceu? Cisneiro não é sagrado. Entendeu? Não tem solo sagrado. Acabou isso. O solo sagrado é o solo do seu coração. Amém. Onde o Senhor pisa e tenta te convencer da justiça, do pecado e do juízo. Esse é o solo mais sagrado que tem. O Velho Testamento passou, onde tinha lugares sagrados, homens sagrados, grandes homens de Deus, homem de Deus, lugar de Deus. Agora, o lugar de Deus é um lugar pequenininho, talvez o menor da sua vida, que é o lugarzinho que você deixou ele trabalhar, que às vezes não passa do tamanho de um grão de mostarda. Você deixou ele trabalhar. E mesmo assim você é salvo por causa disso. Para falar que não é por você, pelo seu esforço, como também está lá em Efésios, capítulo 1. Sois salvos pela graça, sois salvos por meio. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí pensa assim, as obras é dar para os pobres, né? Está falando disso, dar para os pobres, ajudar os necessitados. Não, está falando muito mais do que isso. Está falando que não vem das suas obras de justiça própria também. Você ser bonzinho, você se achar o bonitinho, achar que já está bom. Não, já estou bom do jeito que eu estou. Afinal, eu já cheguei num estado espiritual que eu já vejo o demônio manifestando assim, ó. Isso é obra de justiça própria, meu irmão. É salvo quem escreve como Paulo escreveu. Sabe o quê? Miserável homem que sou. Miserável homem que sou, eu não valho nada, eu sou uma escória, eu sou um lixo, estou esperando a sepultura me tragar para ver se eu saio da presença do olho de que tudo vê, do sol da justiça que brilha sobre mim, mas pela misericórdia dele eu vou habitar com ele, eu vou habitar lá no meio das chamas eternas, não porque, meio das chamas, deixa eu voltar aqui, senão eu vou confundir, chamas eternas, nós temos as chamas do inferno e temos no Monte Sião, também é chamado chamas eternas também. Que o fogo para a igreja é purificação.
para o ímpio é condenação. Dois lugares distintos que manifestam a glória de Deus por meio de fogo. Manifesta a glória de Deus no inferno por meio de fogo? O inferno é a glória de Deus? O inferno, o fogo do inferno? É. Pior que é. A presença de Deus, como dizem Salmos, a sua presença acende brasas de fogo. Então, ainda que o sol da justiça me queime no dia a dia, eu vou descer à sepultura, mas eu vou morar no meio lá da cidade santa, no meio do Senhor. Não porque eu sou alguma coisa, mas é porque eu sou um miserável. Gente que acha que vai entrar pulando e saltando pelas portas de pérola gigante, vai entrar arrastando igual um calango, dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus. Porque não é pelo nosso próprio esforço, não é pelo nosso poder. Novo nascimento, então começamos. Está quase, né? Quase. A gente acaba 9 horas, né? Está quase. Então, olha, paramos aqui. Verso 3, nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No verso 5, aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Falamos do Espírito, nascer do Espírito recriado, mas eu não falei ainda do que eu queria falar quando eu comecei o desenho. Nós temos o destino do nosso hominho, bonitinho agora. Vai ser mais bonitinho, né? Pronto. Corpo, alma, espírito, vamos montar esses 3 aqui. O corpo, nós sabemos o destino dele. Tu és pó e ao pó. E agora em Eclesiastes, dá um destino para o espírito. Se você souber, não responda, não passa na frente. O que é lançado no inferno? Se o corpo vai para a terra, o que é lançado no inferno? Você já teve essa dúvida? Alguém já teve essa dúvida? O que vai para o inferno? Vai para o inferno a alma. Olha, Eclesiastes está andando aqui. Aqui. Eclesiastes 12:7. Eclesiastes 12:7. Olha o que fala. O pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Sobrou então o quê? Alma. Me ajuda, Isaac. Você sabe as referências de cor? Não tem mais aquele que pode matar o corpo, mas aquele que mata o corpo lança a alma no inferno? Mateus 7:21 não, né? Mateus 10. Então, demos destino, o corpo vai virar pó. Se você ver lá em Gênesis, você vê que Deus formou o homem do pó da terra, então o corpo vai embora, vai para o pó da terra. O espírito volta a Deus. E a alma? Mateus 10. Mateus 10:28. Olha aqui. 10:28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Epa, esbarramos agora. Citou o corpo de novo. Vamos lá, vamos por partes. Esse corpo que nós conhecemos como invólucro, terreno, feito do pó da terra, por isso ele é terreno, feito do pó para viver aqui. A alma, uma essência, ela vai receber um corpo espiritual para viver no reino, no mundo espiritual. Seja ele salvo, ter um corpo glorificado, como aquele texto fala em 2 Coríntios, né? Arrebatamento. O que é mortal se revestirá da imortalidade e seremos arrebatados, resumindo, seremos arrebatados. Agora, a alma, ela sobra, ou ela recebe um corpo espiritual, como Jesus recebeu, um corpo glorioso, como ele recebeu. Só que o dele foi pelo processo diferente, que o corpo dele não apodreceu,
ele foi transformado, como diz em Coríntios, mas, no geral, as pessoas morrem, o corpo vai para a terra, a alma recebe o corpo espiritual, uns são lançados no inferno, outros sobem com o corpo espiritual para o céu. Mas o que sobra de hoje é a alma. Agora, a alma, ela carrega em si a nossa identidade. A alma é aquilo que eu sou, aquilo que eu sei, aquilo que eu penso. O meu caráter está inserido em minha alma. Não é o meu cérebro que faz isso. O cérebro é amontoado de massa cinzenta. Vamos dizer assim, é a interface da minha alma para interagir com o mundo. Mas sou eu sou a minha alma. Eu estou preso nesse corpo. O espírito de fôlego de vida, ele só me dá vida. E aí, esse é o corpo do ímpio. Se o fôlego de vida vai para Deus, o corpo vai para o pó, a alma sobra, a alma está morta. Porque a alma que pecar, porque ela só experimentou um nascimento. Referente ao período terreno. Aquilo que é nascido da carne é? O que é nascido do espírito é espírito. O que é nascido da carne é carne. O destino é morte. Aí Jesus fala de uma outra coisa. Você precisa nascer do... Tira o coração de carne, coração natural, coração de pedra. Coloca um coração de carne. Colocarei dentro de vós o meu espírito humano, está aqui, Espírito de Deus, centelha de vida, mas tem um maior, que é o próprio Deus, o Espírito Santo. Habita onde? Em nosso coração. Nós recebemos um outro nascimento, o segundo nascimento. O novo nascimento. O que é nascido da carne, a alma que pecar essa, inferno. Segundo nascimento. Temos em nós o Espírito Santo, que coloca em nosso coração as suas leis e estatutos para que os observemos. E o que é nascido do Espírito é? O Espírito volta para onde? É salvo. Quem nasce uma vez, morre as duas. Porque não está nascido. Não está nascido no pós-mortem, né? No pós-mortem não é nascido de novo. Nós nascemos naturalmente, experimentamos um novo nascimento da salvação da nossa alma. Nós recebemos como se fosse um invólucro de vida. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Nossa Deus, João 10:10. Nossa Deus, isso aqui é pesado, vai soar pesado. Senta na sua cadeira e acomoda aí. Acomoda aí, meu irmão. Acomoda aí, porque o assunto aqui é pesado. João capítulo 10, o assunto é bom pastor e mau pastor. Não passa disso o assunto. Bom pastor e mau pastor. Aquele que ensina a verdade e aquele que ensina a mentira. Não está falando do diabo aqui, não. O diabo só vai entrar no versículo 12. Está falando de homem, meu irmão. Presta atenção nisso, está falando de homem. Jesus começa fazendo a paráfrase, ele o bom pastor, e aquele que não entra pela porta, isso é, não entra por ele, que ele é a porta das ovelhas. Aquele que não entra pela porta, ele é ladrão e depois ele troca o nome para mercenário, ou ladrão, que está ali pela grana, pelo dinheiro, pelo lucro fácil. Está falando para pastor, para a classe a qual eu pertenço. Pastor. E no verso 10, o ladrão, o mercenário, não vem senão a roubar, matar e destruir. Por quê que ele pegou tão pesado assim? Efésios 1:13.
Depois que ouviste a palavra o evangelho da vossa, e crê no coração, e credes, vem quem vai habitar em nós? E quem não prega a verdade? Quem vai habitar no coração? Está vendo que seriedade? O ladrão, o pastor que está pelo dinheiro, ele rouba, ele mata, ele destrói. Ele não deixa, tira a oportunidade, como se isso fosse possível, depois nós vamos bater isso mais forte. Ele não está nem aí para o povo, se o destino dele é o inferno. Ele vê as pessoas como unidades arrecadadoras. E não prega a verdade. Não há arrependimento. Não há regeneração. Não há salvação. Então, há morte. Acontece morte no meio da igreja. Morte. As pessoas morrem. Talvez uns vão ser igual o ladrão da cruz, que no último momento fala, lembra-me do teu reino, lembra de mim quando entrar no teu reino. Tiveram a oportunidade de poder ter tido uma vida produtiva, mas na hora da morte, que o Espírito Santo fala assim, já calou agora? Acabou? Calou? Agora eu vou falar com você para você morrer, porque não é possível. A vida inteira eu queria falar com você, mas você só deu ouvido para homem. Então isso aqui é muito pesado. O pastor que não prega a palavra, ele mata. Aí fala assim, não, é o diabo que mata. Como se é o diabo que mata? Se Deuteronômio, capítulo 32, verso 39, fala que é Deus que dá a vida e tira a vida. Como que é o diabo que mata? Como que esse versículo? Não fala do diabo aqui não, o diabo fala no versículo 12. Vindo o lobo, o ladrão foge, porque as ovelhas não são dele. E vem o lobo e despedaça as ovelhas. Então vem a luta na igreja, o mercenário pica a mula. Pastor de campanha, se eu chamar um pastor de campanha aqui, ele vai chegar aqui e vai pregar sexta, sábado, domingo. No domingo, ele faz a boa. Quando ele fizer a boa no domingo, ele prega um monte de coisa que é errada, faz a boa no domingo, ele vaza, vai embora, sobra para quem? Para o pastor aqui consertar as heresias. E joga um monte de gente para fora da igreja. Aí, viu, o pastor chegou aqui, você viu a manifestação do Espírito Santo? Deus falava com ele, ô Jeová, como é que é? Fala aqui, Jeová. Ô Glória, como é que é Jeová? Ah, Jeová, esse rapaz aqui, ô Deus. É assim que eles fazem. O negócio lota. Sai gente pelo ladrão, literalmente. Literalmente lota. Porque o povo quer ver show. Quer ver show, vai no circo, meu irmão. Igreja não é lugar de show, não. Então é isso. Não tem jeito de falar sem esbarrar, meu irmão. Não tem jeito de você andar no caminho estreito sem esbarrar nas paredes cheias de lodo. Não tem jeito. Você tem que ir esbarrando, você tem que tocar nesses assuntos. O caminho é estreito e tem lugar que você acaba esbarrando nessas coisas. Você tem que falar, está vendo isso aqui? Ó? Essa parede aqui não encosta, não, porque isso aqui é ladrão, viu? Ele não está no caminho, ele está na beirada do caminho, só nós outros passar. Uma hora ele vai jogar para fora. Uma hora ele vai ser julgado para fora. Uma hora que ele acha que está no caminho, ele vai ser esparramado para fora, porque a palavra se cumprir, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, e tu não serás atingido. Você vai ver gente que se dizia crente caindo para tudo quanto é lado, e você vai continuar firme se você for de Deus. Amém. Eu vou ter que encerrar. Eu não cheguei ainda no âmago da questão. Não estamos indo, estamos caminhando bem. Caminhando bem. Então, novo nascimento. Primeiro ponto. Não depende de nós. Não depende. Você não nasce com desejo de nascer de novo. Romanos fala que não há ninguém que busca Deus. Nós nascemos de novo pela ação direta do Espírito Santo, pela ação direta de Deus, que vem a nosso socorro. Por isso é que o próximo versículo do assunto de Nicodemos, você viu qual que é o próximo versículo? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele está falando de salvação o tempo todo, Jesus falando com Nicodemos. O tempo todo falando com ele. Sobre salvação, sobre regeneração, sobre a ação do Espírito Santo, sobre o novo nascimento, nascer da água do Espírito. Ah, nascer da água é o batismo do pastor. Não, não é batismo. Nascer da água tem a ver com purificação, tem a ver com perdão, tem a ver com arrependimento. E tudo isso tem a ver com quem? Com o Espírito Santo. Um dos símbolos dele também é a água também. Porque tem uma água, um rio de água viva que sai de diante do trono do Senhor, lá na Nova Jerusalém, tem um rio de águas vivas que sai do trono de Deus. E vem, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem. É derramado sobre nós, mas não é esse derramamento tipo, esse pessoal está falando, derrama sobre mim o teu rio, o rio. Quem já viu essas músicas do rio?
no rio. Isso faz parte de um outro sentimento, de um outro processo, uma outra ideologia que saiu, que o rio de Deus vai correr sobre nós, o rio, chuva serôdia. Isso vem de outro movimento neopentecostal que está confundindo o povo todo das igrejas por aí, né? Mas o único que nós precisamos ter sobre nós é o Espírito Santo, e nós sermos submissos a Ele. Ele é suficiente para nós, que nos guiará diante de toda a verdade, no caminho da verdade, para nós aprendermos sobre Ele. Eu vou ter que parar, estou falando aqui para ver se eu não consigo falar, mas vou ter que parar hoje. Quarta-feira nós continuamos, amém? Rios, pois é, eu entrar nisso. Eu estou tentando entrar. Que aí vem sobre ser cheio, aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras, não é de qualquer maneira, tem que ser igual a palavra fala, dele fluirão rios de águas vivas. Esse que é o verdadeiro rio. Não tem nada de chuva serôdia, que vai vir, que virá, rio. Dizem que tem um rio que nasce lá no Canadá e desce pelas Américas, né, e tal, e vem cá desembocar no Brasil, por isso que o Brasil é o rio do avivamento. E assim como as cataratas de Foz do Iguaçu são 7 vezes maior do que, 7 vezes maior do que as cataratas do Niágara, então o avivamento do Brasil vai ser 7 vezes maior que o avivamento de Toronto. É desse jeito. É de lascar o cano, mas é isso que eles estão falando. Eu só quero uma coisa, que flua o rio de mim de águas vivas, porque eu quero crer em Jesus conforme diz a Escritura, e não conforme diz qualquer um, não. Tá, a Escritura fala, eu quero crer desse jeito, para mim ser salvo, para eu morar na cidade das águas eternas. Glória a Deus, que lá não tem choro, lá não tem vela. Deus enxugará do nosso rosto toda lágrima. Nós teremos acesso ao rio da vida. Veremos os santos de Deus e o Cordeiro. Glória a Deus, nos assentaremos. Irmão, nós vamos nos assentar nas praças, meu irmão, e bater papo. Nós vamos sentar nas praças sem perturbação nenhuma, vamos bater papo debaixo das árvores. Nós vamos andar por aquelas ruas lindas preparadas para nós. Vai ter casa com o nosso nome, vai ter cadeira com o nosso nome, vai ter a pedra branca escrita com o nosso nome. Curve sua cabeça. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor Jesus. Pedimos misericórdia. Misericórdia, Deus, porque necessitamos da Tua graça, necessitamos do Teu poder. Necessitamos, Senhor bendito, da Tua misericórdia, Senhor. Senhor, nos abençoa, meu Deus. Deus, que nós tenhamos, ó Pai amado, saibamos esperar, ó Deus. Saibamos esperar, Deus amado, a redenção. Saibamos, ó Deus, deixar o Teu Espírito Santo agir em nós, ó Pai. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Pessoas, Senhor amado, que ainda estão, Deus amado, na dúvida, no processo, ó Pai amado, de o que é ser crente, o que é servir a Deus, o que é isso, o que é aquilo. Que o Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo. Nós sejamos, ó Pai amado, submissos à ação da Tua graça, à ação do Teu Espírito Santo. Nós te pedimos no nome poderoso de Jesus. Nos ajuda, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Agradecemos ao Senhor por esse dia. Você pode dar um aplaudir o Senhor, meu? Só uma vez. Glória a Deus. Glorificado é o nome do Senhor. Tem um playback com a caneta aí? Então pega um playback ali. Leva um playback para nós ali. Qualquer um. Qualquer um. Graças a Deus. Eu vou orar, irmão. E quando eu acabar de orar, enquanto a irmã Elimar canta, ajuda ali, Deixa eu achar para você aqui. Tem um playback aí? Deixa eu ajudar ele aqui, irmão. Não, pega aquele. Põe Jerusalém. Você acha ali? Eu vou orar enquanto ela se prepara ali. Aí, enquanto a irmã Elimar canta, você tem a liberdade de sair do seu lugar, trazer a sua oferta até a frente. Em nome de Jesus, você tem liberdade. Em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Graças a Deus. Senhor, meu Deus, agradecemos a Ti, ó Teu amor. Agradecemos ao Senhor pelo esse culto de hoje. Agradecemos ao Pai amado. Agora vamos, ó Deus amado, estamos pedindo ao Senhor, ó Pai, apresentando diante de Ti, Deus, as nossas vidas, ó Pai amado. O nosso sustento, ó Pai. Sabemos, ó Pai amado, que nós comemos, ó Pai Santo, do suor do nosso rosto, mas até aquele que faz sair o suor de nós é o Senhor, ó Pai. É o Senhor que nos dá força, nos dá sabedoria, o Senhor que renova nossas forças, ó Deus, quando pegamos ônibus lotado, quando vamos a pé, é o Senhor que nos auxilia quando temos dificuldade no trabalho, é o Senhor que é conosco.
Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Abençoa o teu povo, Pai. Oh Deus, que trabalha por conta própria, ou trabalha, Senhor amado, de empregado. Oh Deus, da forma, Deus amado, que ele usa para ganhar o seu pão, Senhor bendito. Ah, Deus, tem misericórdia, nós te pedimos, ó Deus. Abençoa o teu povo, Senhor bendito. Oh Deus, manda clientes, envia, Senhor amado. Oh Deus, porta aberta de emprego, Senhor amado, para eles. Senhor, a tua bênção, Senhor amado, seja sobre eles, em nome de Jesus Cristo. Confiamos em ti, ó Pai. Oh Deus, apresentamos os estudantes que estudam, Senhor amado, procuram algo melhor, Senhor amado. Nós pedimos, Senhor, que estenda a tua mão, ó Pai. Abre portas de faculdade, de bons colégios para os nossos filhos, Senhor bendito. Oh Deus, entregamos no Senhor, porque é o Senhor que cuida de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Anjos nos céus a proclamar o teu a voz dos anjos no céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, o som feliz ouvia das hosanas dos coros infantis. O ar em torno se esfriou, do sol voltava a luz, e no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz, e no alto e nunca, nunca passará.
Glória a Deus. Aleluia. O Senhor nos aguarde lá. Graças a Deus. Então, diante de tudo que foi dito, tudo que foi ensinado, quero que você tenha uma consciência de uma coisa. A salvação não é uma coisa para o futuro. Não, nós já somos salvos. Não vai acontecer uma salvação lá, não. Nós já somos salvos. Nós já caminhamos salvos. Nesse mundo de trevas, nesse mundo de morte, nós somos pontos de graça, pontos de iluminação do Senhor que andamos nessa terra. Mas isso não é motivo para nos gloriar, não. É motivo para falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Miserável homem que sou. Graças a Deus. Estaremos aqui quarta-feira de novo, dando continuidade a esse tópico. Vamos desenvolver um assunto mais para frente. Vamos chegando em vários, até chegarmos no 3,16. Até encerrar o assunto com Nicodemos, né? É verdade. Graças a Deus. Fique de pé no seu lugar, vamos encerrar. Então, temos culto quarta-feira às 20 horas, sexta-feira, 20 horas, sábado, 8 da manhã, sábado, 20 horas da noite, e domingo estaremos aqui de novo, em nome de Jesus Cristo, às 19 horas. Que o Senhor nos abençoe e o Senhor tenha misericórdia de nós. Senhor, meu Deus, Deus tremendo, Deus fiel. Muito obrigado, Pai amado, pela reunião de hoje. Obrigado por, oh Deus, porque estamos aqui, Senhor amado, reunidos em Teu nome, Senhor Jesus. Muito obrigado. Agradecemos ao Senhor pela Tua graça e misericórdia, pela Tua potente mão que está sobre nós, Senhor. Amanhã, segunda-feira, Pai amado, muitos sairão em busca, Deus, de trabalho, muitos sairão, ó Deus, com um monte de problema para resolver, ó Deus, mas ainda que haja problemas para nós resolvermos, ó Pai, sabemos que o Senhor está no controle. Ainda, Senhor amado, que o dia não saia como planejado, sabemos que o Senhor está no controle, porque nós conhecemos a Ti, o Senhor Deus Todo-Poderoso, que já conhece o fim de todas as coisas, até mesmo antes de haver começo. Por isso nós confiamos ao Senhor o nosso dia, a nossa semana, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto, te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.
usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração.